Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje é uma forma muito especial porque quem me acompanha na rede social desde 2023 vê como foi minha grande mudança para a parte tanto de corpo como de alimentação. E hoje eu vou receber a responsável por tudo isso. Ela é nutricionista, cuida de mim e de um monte de gente. Ela se define como que cuida da família, porque ela entende que através da mulher e da família ela consegue falar sobre uma alimentação saudável e uma mudança de vida. Seja bem-vinda, Renata. Olá, Rodrigo, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui hoje, uma alegria muito grande poder ter esse tempinho com você para a gente falar um pouquinho da sua história comigo, também um pouquinho incentivar as pessoas a se cuidar, a olhar para a alimentação e para o estilo de vida de uma forma diferente. Então, eu acho que a sua história ela inspira muito e eu sou muito feliz e orgulhosa de você e saber que pude fazer parte de um pouquinho dessa sua grande transformação para melhor, para um ser humano incrível, e eu te admiro muito. Então, para mim, hoje é um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu e eu fiquei até nervoso quando eu te chamei, né? Que eu falei, gente, eu queria, desde que eu comecei, porque a gente sempre tem pessoas que nos impulsionam, né? Quem me impulsiona é o Rodrigo, ele que fica, faz isso, faz aquilo, grava um podcast. E desde que eu comecei a gravar, óbvio que ele foi criado para trazer os empresários, né? Você não deixa de ser uma empresária, Uhum. porque tá aí na área da saúde, prestando serviço, mas para trazer o CPF por trás do CNPJ. Uhum. E aí eu sempre falei, mas além disso, eu acho que eu também posso mostrar às pessoas que me edificaram até aqui, né? Então, a história de sucesso, ela sempre tem muita gente nessa trajetória. Uhum. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, sem acompanhamento, sem mentoria. E você foi uma pessoa ímpar, porque eu lembro que foi agosto de 23 ali, eu já tinha pensado na mudança. Eu tinha passado por um processo de depressão grande, um impacto muito forte. Comecei a terapia e eu vi que o caminho era se voltar um pouco para mim, cuidar um pouco de mim. E aí eu fui na dentista primeiro, e essa dentista, doutora Andréia, indicou você, falou, Rodrigo, mas a agenda dela é tão difícil. Eu falei, eu tenho meus métodos. E eu lembro que eu gravei um áudio para você extenso pra caramba, resumindo um pouquinho da minha vida. Cheguei até você e quando eu cheguei na consulta, eu falei: "Ó, a única coisa que eu não abro mão é da Coca-Cola". E nunca eu consegui ficar sem tomar Coca-Cola, porque eu só fiquei quando eu fiz a redução de estômago em 2010, e depois disso eu não fiquei mais. E aí eu falei isso para você e você muito. A Renata é essa educação em pessoa que vocês estão assistindo. E aí você falou: "Rodrigo, eh, você acredita em Deus, né?" Eu falei: "Lógico que eu acredito", que aí a gente quer mostrar. "Ele não é capaz de tirar a sua Coca-Cola?" E aí você mexeu num lugar muito particular, mas ao mesmo tempo, falei: "Puxa, ela tá querendo me ajudar. Então acho que de alguma forma eu posso fazer isso". E toda essa trajetória ali, e eu acho que isso é importante nesse comunicado entre paciente e o médico, você me orientou em tudo. Então, o como eu me alimentava, você sempre falava para mim: "Vamos respeitar cada tempo, vamos fazer cada etapa". E eu falei para você: "Renata, eu sou uma pessoa que preciso de rédeas". Você falou: "Então me comprometo a te dar rédeas". Então sempre me acompanhou e foi uma transformação, assim, longa, mas eu vejo que ao mesmo tempo mudou tudo. Mudou minha vida, mudou quem eu sou, mudou a minha família. Então me emociona falar com você, porque eu não consigo voltar no agosto de 23. Para mim é difícil revisitar aquela pessoa, porque ela não existe mais, Aham. né. E hoje quem eu sou é muito de tudo que eu ouvi de você. Então, a profissional que você é e você respira a nutrição, né, na sua vida pessoal. Uhum. Então se qualquer um que seguir a Renata na rede social, sigam, você vai ver sempre receita saudável, mudança de vida saudável. E aí eu queria entender um pouquinho o que que levou você a ser nutricionista, assim, o que que te Uhum. trouxe a ser nutricionista, né? Porque mudança de vida de pessoas, acho que você muda muito, né? Mas o que te levou a ser nutricionista? Olha, o que me levou foi interessante, assim, eu fui fazer um intercâmbio, eu tinha 16 para 17 anos,
E eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra. Até então eu queria ser dentista, então você vê que a área da saúde estava no meu entorno. E eu falei, não, eu acho que eu quero ser dentista. Falei para os meus pais. Aí tá bom, fui fazer esse intercâmbio e voltei com acho que uns 6, 8 quilos a mais do que o meu normal e cheia de acne. Porque a alimentação lá é terrível, né, na Inglaterra. Não é famoso pela comida, a Inglaterra, né? Então, assim, eu comi muito chocolate, comi muita besteira, porque não gostava da comida típica deles lá. E aí eu voltei e, tipo, lógico, imagina, adolescente chegando na escola, aquele bullying, aquela coisa, e eu mesma me sentindo muito mal. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei a comprar revistas, livros, tudo sobre o tema nutrição para emagrecer. E fui numa nutricionista também, e tudo isso me ensinou a comer e chegar no corpo que eu queria naquela época. E aí, nesse momento, eu falei: "Puxa, eu quero fazer também tudo que eu senti nessa minha transformação de autoestima, de corpo, de tudo, eu quero proporcionar isso também para as pessoas", né. E aí eu entrei na nutrição. No meio da nutrição, eu pensei em desistir, Rodrigo, olha isso. Então eu estava, no meu segundo ano, e aí eu falei: "Será que é isso que eu quero mesmo?". E no meu terceiro ano eu tive muito contato com o hospital, e aí eu via a preponderância do médico no hospital e os outros profissionais, assim, não eram tão valorizados naquela época. Hoje já mudou, né, porque isso eu tô falando coisa de mais de 20 anos atrás. Mas naquela época, só o médico dentro do hospital tinha um valor muito enaltecido e os outros profissionais não. E eu olhei, eu falei: "Será que é isso que eu quero para mim?". E aí eu pensei: "Acho que vou trabalhar com meu pai na área comercial", quer dizer, sair totalmente da área da saúde, e até que eu conheci a nutrição funcional. Então também, assim, eu estar aqui hoje, você vê que você falando, né, da transformação, que eu fui uma pessoa importante, também para eu não ter desistido da nutrição, eu tive uma pessoa muito importante, que foi o professor Gabriel de Carvalho, que é um nutricionista introdutor da nutrição funcional no Brasil. Ele que me apresentou num curso de 10 horas que eu fui fazer, o que que era a nutrição funcional. E quando eu vi aquilo, eu falei: "É isso que eu quero fazer, é justamente isso". Então ele resgatou aquela Renata lá do intercâmbio, tal, ele conseguiu resgatar e trazer um protagonismo da nutrição na minha vida, que eu falei assim: "Gente, não sei ser outra coisa, eu sei ser nutricionista, e é isso, e eu quero ser nutricionista funcional". Hoje eu me chamo de nutricionista integrativa, porque eu tenho essa visão, como você bem sabe, de olhar o todo da pessoa. Então eu acho que nós, em saúde plena, em equilíbrio pleno, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Então, na consulta, eu costumo lidar com essas 3 frentes e trabalhar. Por isso que você falou, né, quando eu soube que você era católico, eu também sou. Aí eu falei: "Você não acredita em Deus?", né? E essa inspiração que você tem que ser para os outros, seja no seu ambiente familiar e de trabalho, e em tudo a gente pode levar o perfume de Cristo, né? Sim. Então, assim, acho que isso é uma coisa que faz diferença também no meu trabalho, eu olhar para a pessoa como um todo e não apenas estar preocupada em montar um cardápio, mas eu quero que tocar nela em algum ponto que leve a essa transformação. Então, a diferença do nutricionista normal para essa segunda parte que você trouxe, nutrição Funcional, funcional, exato. é esse cuidado específico, porque realmente, desde que eu fui no seu consultório, a minha dieta é a minha dieta, não é uma dieta que eu posso passar para outra pessoa. Exato. Então, a sua consulta é mais ou menos entre 1 hora e meia. Você, de fato, conhece o seu paciente em todas essas 3 vertentes, para aí, de fato, você entregar algo que seja bom para ele, para que ele entregue resultado também. Talvez seja a diferença, porque às vezes muita gente fala: "Ah, mas eu não vou no nutricionista porque ele tira um papel", e a gente infelizmente sabe que tem profissionais assim, de uma dieta pronta que serve para todo mundo. E eu acredito que não é bem assim, né. Isso, não, a nutrição funcional ela trabalha com alguns pilares de saúde. Então ela acredita que o equilíbrio do seu corpo ele vem da saúde intestinal, por isso que a gente fala tanto de cocô, né, na E é consulta, você muito vê? importante, né, um mito para todo Exatamente, mundo. Olhem o cocô, que é importante sobre e isso. eu falo Você que tem eu até um mapinha ali, né. isso, eu tenho a escala de Bristol lá para a pessoa identificar melhor,
melhor. E é bem isso, nessa primeira conversa eu vejo as pessoas um pouco tímidas para falar sobre isso, mas depois, com o decorrer do tempo, elas já ficam mais tranquilas e elas já mostram, né? Ah, tá assim, tá assado. Eu falo, o cocô, ele é uma coisa também particular nossa, né? E cada um vai ter um perfil mais comum e a gente avalia muito da saúde gastrointestinal a partir da análise dessas fezes. Então, isso é um indício importante. Como está a sua saúde intestinal? Depois, como está a sua metabolização de toxinas, ou seja, como está seu fígado? Então, isso também é outro pilar da nutrição funcional. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando o metabolismo dessa pessoa, que é o que faz emagrecer ou engordar, né? Mas depois da gente tratar o fígado, depois da gente tratar o intestino, depois desse equilíbrio também mental, né? Que a gente tem que trazer isso para a pessoa e ver se ela precisa de ajuda. Lógico que eu, como nutricionista, não vou fazer papel de psicólogo ali, mas ver se precisa de um apoio também psicológico nesse processo, se tem algum gatilho emocional que faz essa pessoa comer, que faz essa pessoa ter compulsão alimentar, que faz ela ter algum transtorno de ansiedade que leva ela a um distúrbio alimentar, né? Então, a gente avalia isso também, a mente e o espírito, obviamente. Então, a nutrição funcional, ela traz essa visão do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Então, é isso que a gente busca ver nessa consulta. E, aí, obviamente, que uma visão assim não vai trazer dieta de gaveta, né? A gente vai querer realmente contemplar aquelas particularidades daquela pessoa para a gente conseguir ajudá-la da melhor forma possível. Porque sabe que cada indivíduo é único. Não tem como você fazer dieta pronta, né? Cada indivíduo é único. Salvo alguns desafios que eu faço para alguns pacientes que têm, né? Vamos fazer um mês de dieta detox ou uma dieta cetogênica, mas assim, são coisas bem pontuais. O dia a dia da pessoa, aquela coisa que muda o hábito, que transforma a rotina alimentar daquela pessoa, isso tem que ser individualizado, né? Um desafio ou outro nesse processo pode aparecer e aí vai ser um cardápio meio pronto, mas tirando essas coisas pontuais, o que fica é realmente esse cuidado individualizado, esse olhar de saber os horários da pessoa, saber o que ela gosta de comer em cada horário, a questão da praticidade ou não, se ela está em casa, se ela está na rua. Então, na hora que você monta um cardápio, você tem que considerar tudo isso para que fique factível para aquela pessoa seguir, né? Então, conhecer bem a rotina, conhecer bem a dinâmica familiar, a dinâmica de trabalho daquela pessoa, faz toda a diferença para o sucesso do tratamento nutricional, sem dúvida nenhuma. Não, esses dias eu ouvi uma coisa que eu falo que define você, que tinha uma pessoa que queria fazer nutrição, ela, como você, começou um processo de emagrecimento, achou fantástico, falou: quero ser nutricionista. Aí ela foi fazer a faculdade de nutrição, e aí ela falou assim: não, não quero mais ser nutricionista, porque nutricionista precisa ser nutricionista 24 horas. Eu não posso só passar a ser a médica ali, o profissional de saúde, para ajudar uma pessoa. Eu tenho que pensar em 24 horas da minha vida e no meu corpo ser nutricionista. E eu acho que é isso, não é? É isso. Na verdade, eu acho que isso é para qualquer coisa na vida. A gente tem que ser coerente, né? Porque uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, ela está sendo muito incoerente. E isso gera um conflito interno. Essa pessoa nunca vai ser leve, nunca vai ser feliz, porque ela vive uma grande incoerência. Então, se você trabalha com isso, e você acredita nisso, você tem que ser o exemplo, você tem que respirar isso, você tem que viver isso. E esse equilíbrio, né, que eu falo também, não é 100% só a coisa toda certinha, não. Vai ter um momento que eu vou estar, por exemplo, esse fim de semana eu estava com a minha família, eu comi polenta na tábua do meu tio, maravilhosa, né? E aí todo mundo passa a receita, fala, não, no Instagram da Nutri não pode ter essa receita. Mas enfim, eu estava lá, eu tomei vinho, eu comi a polenta na tábua. Então é como você disse, eu mostro isso para todo mundo, que obviamente isso não é a maior parte do meu tempo. Mas existem momentos de confraternização, de união familiar, momentos importantes da vida, que essa comida faz parte. E você, logicamente, você pode participar disso. Então, eu acredito que esse é o grande equilíbrio. E num mundo de Ozempic, né, Rodrigo? Então, assim, quero muito falar do seu trabalho também, porque você, nesse período, desde agosto, você não lançou mão dessas coisas. Não. Você fez o que tem que ser feito, sem atalhos.
Sim. né? Então você pegou, falou: eu preciso da mudança, eu vou me comprometer a mudar. E aí você pegou e começou a seguir um cardápio personalizado, começou a Levar fazer marmita. levar marmita, começou a fazer um treino também bem focado nesse processo, sem faltar, com constância, com disciplina, tirou todas as suas dúvidas comigo, né? Foi, Você que me trabalhou. levou para correr também. Eu lembro que você falou: "Rodrigo, você já tentou correr? Acho que vai te ajudar bastante". Aí eu procurei um Exatamente. profissional de corrida. Exatamente. Então, assim, você foi atrás, você fez tudo o que tinha que fazer, que é o caminho mais difícil mesmo. Então, as pessoas hoje, nessa área, eu vejo que há uma busca muito grande de atalhos, né? Como, por exemplo, para perder 5 quilos, tomar Ozempic. Não tem necessidade disso, E né? volta, o problema é que eu falo para as pessoas: Volta. volta, porque seu corpo ele não está acostumado ao choque. Talvez ele se choque por pouco tempo, mas a hora que ele cair em si, rapidamente ele toma tudo de novo, não é mais ou menos assim? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente vê, né, que nesses processos, geralmente, como a perda de peso é muito rápida, tem uma perda grande de massa muscular, o seu metabolismo basal vai cair, e aí, quando você para de tomar essa medicação, que ela não é para sempre, obviamente, ela vai ter um período de início, um período de fim, a pessoa não aprendeu a comer, não aprendeu a se exercitar, não aprendeu a dormir bem, quer dizer, esses pilares básicos da saúde, ela volta para os hábitos antigos, porque aquele remédio estava fazendo ela não comer, né, então ela emagreceu só porque ela comia pouco, mas não porque ela comia certo. E aí ela volta a comer aquelas quantidades anteriores, naqueles hábitos de sempre muito errados, e aí ela volta a engordar, só que ela engorda mais, aí é o efeito rebote. Por quê? Tá com menos massa magra, metabolismo basal diminuído, ela vai engordar com mais facilidade, sem dúvida. Não, então pra você ver quanti infinidade de coisas tem para a gente falar hoje, né. Eu acho que, voltando um pouquinho, eu acho que você poderia falar sobre a importância tanto do cocô como do xixi, porque Aham, foi algo que você me ensinou muito bem. sim. "Rodrigo, essa dieta vai estar excelente e a quantidade de água que você precisa tomar é olhando o cocô e olhando o xixi". Aham. E às vezes as pessoas ficam travadas, né, "Ai, falar de cocô e de xixi". E aí, esses dias, eu vi uma coisa interessante que uma nutricionista trouxe, que ela falou assim: como que a gente cuida do bebê? A preocupação até o primeiro ano de idade dos pais, qual que é? Fez xixi de 3 em 3 horas, da quantidade de horas? Como tá o cocô? Tá pastoso? Tá verde? Isso é para o resto da vida. Então Uhum. fala um pouquinho disso que eu acho interessante, porque o corpo humano ele é muito inteligente. Então Aham. ele já dá todo o caminho para você. Deus é fantástico em tudo que faz, né? Sim. Ele já dá as respostas ali dos caminhos. Fala um pouquinho disso que eu acho que é importante para as pessoas, porque muita gente às vezes nem presta atenção na cor do seu xixi ou de como é o seu cocô, por exemplo. Ah, isso eu reparo muito, né? Eu na consulta eu faço várias perguntas, como você sabe, e até você falou 1 hora e meia, as consultas de acompanhamento, porque a primeira você ficou 2 horas É comigo 2 lá. horas, verdade. As outras é em torno de 1 hora e meia, assim, mas a primeira consulta são 2 horas, porque a gente conversa bastante, né? E nessa conversa eu costumo fazer várias perguntas e as pessoas, não sei, nunca reparei, não sei. Então, quantos não sei eu recebo? E aí a gente vê o quão pouco a pessoa se conhece. Porque isso faz parte do autoconhecimento. Saber como é, né, as características dos seus excrementos, por exemplo, saber como você reage em determinadas situações. As pessoas às vezes nem se percebem. Então, nesse processo que eu faço com os pacientes, também eu vejo que tem uma grande mudança em relação ao autoconhecimento. E aí, com as fezes e com o xixi não é diferente, né? Então, o xixi ele não pode ser aquele amarelo palha, escuro, às vezes até amarronzado, né? Ele tem que ser um amarelo bem clarinho. Lógico que a primeira urina do dia ela é mais escura, porque a gente ficou à noite sem urinar ali, mas o restante do dia você tem que ter urina clara. E isso vai mostrar muito sobre a sua hidratação. Então, quanto mais clara a urina ao longo do dia, melhor é. E a gente costuma falar para as pessoas que não têm um excesso de peso muito gritante ou um excesso de gordura corporal muito gritante, 35 ml por quilo de peso é o que a gente pede para a pessoa se hidratar normalmente. E se ela consegue fazer isso, ela vai estar bem hidratada. Quando também ela não faz exercício, que ela transpira muito, porque a transpiração também, daí você tem que repor aquele líquido, né? E com relação às fezes, as pessoas têm que evacuar todos os dias.
Então, é normal, é saudável que as pessoas evacuem todos os dias e que essas fezes tenham características também saudáveis, né? Então, ela não pode ser fezes muito moles, nem muito duras, aquelas fezes mais cápricas, né, que a gente chama, que são aquelas bolinhas. E elas também não podem ser despedaçadas, muito moles. Elas têm que ter um formato típico, né, que seria como se fosse uma banana ou uma salsicha. A coloração também é importante, não pode ser muito escura, nem muito amarelada. Então, assim, você vai ver aquele marrom que brinco, marrom cocô mesmo, característico, né? Essas fezes, elas podem acontecer mais de uma vez ao dia e não pode ter um cheiro muito pútrido, muito marcante. Isso é outra coisa muito importante, porque quando tem isso, indica que realmente está tendo má digestão de alguns elementos, especialmente proteína, que é o que mais traz esse mau cheiro para as fezes. Também não pode ver pedaços de comida, salvo algumas sementinhas, mas o resto não é normal se ver. E, enfim, então são muitas características que eu vou perguntando e a gente vai, né, vendo. E a pessoa tem que olhar, ela tem que olhar como estão as fezes, e isso vai dar indícios, porque não pode ter sangue, não pode ter muco, né? Então, muita coisa ali já vai dizendo sobre a saúde intestinal da pessoa. Que dá até para você corrigir, né? Ah, então se tá ruim, eu tenho que tomar mais água. Quando tá Exatamente. bem, alguma coisa eu quebrei na minha dieta. Exatamente, eu tô vendo um pedaço de comida nas fezes, será que eu tô mastigando bem? Será que eu tô produzindo enzimas digestivas de forma adequada? Né? Então, são indícios já para a gente, por exemplo, poder investigar, às vezes, com um exame melhor, como um coprológico funcional, ou algum exame de metagenômica, de análise da microbiota. Então, ali, naquela conversa, eu já vou tendo indícios para saber o que mais que a gente tem que aprofundar nesse assunto e vai trazendo esse conhecimento para a pessoa para ela prestar atenção. E aí é legal que na segunda consulta sempre vem: olha, meu cocô tá perfeito, viu? Tá certinho, daquele jeito que você ensinou e tal e Ainda tal. põe no quadrinho lá, esse aqui, É, ó. exatamente. Eu falo: "Ai, que bom", né. Então a pessoa vai aprender. E aí ela começa a olhar, como a gente falou, eu atendo muita mulher, né, e ela que começa geralmente esse meu processo de trabalho em família que eu faço, e aí ela olha e fala: "Olha, eu olhei da minha filha e realmente estava ruim, e aí agora eu já melhorei a alimentação em casa, eu tô vendo que tá melhor". Então, assim, é essa corrente do bem que a gente fala, né, de contagiar as pessoas para cuidar da saúde e aprender a olhar esses detalhes que fazem toda a diferença, né. É um mito quando, é que eu acho que eu nunca cheguei nesse grau, mas às vezes esses dias eu vi uma pergunta sobre, se toma muita água e aí o xixi está tão transparente que até se confunde com o líquido do vaso, aí a gente está perdendo nutrientes ou não tem nada a ver? Não, assim, normalmente a urina vai ter uma cor e às vezes já tem água no vaso, né, então às vezes vai ficar mais transparente mesmo. Eu acho que assim, não é para uma micção ou outra você ter essa característica, tudo bem, agora se todo o xixi tá assim, aí tem que ver o que que pode ser um excesso de hidratação, pode ser alguma outra coisa, mas é normal que tenha uma coloração de um amarelo bem clarinho assim, né, quando você vai urinar. Uma coisa que eu acho interessante é como falar para a pessoa que a alimentação saudável, ela também pode ser algo divertido e prazeroso. Uhum. E eu acho que você conseguiu fazer isso comigo, porque eu não me alimentava bem, eu comia muita besteira, então para mim era muito fácil McDonald's, entre Burger King, entre tantas outras coisas, até tendo filho em casa. E você trouxe de uma forma a alimentação onde eram pouquíssimas coisas dentro da minha dieta que eu não gostava, mas que você falava: "Ó, nem tudo que a gente gosta, às vezes a gente vai ter que comer o que não gosta", né, aquela famosa frase: "Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso", Sim. e você sempre deixou isso claro. Mas como você consegue isso com muita naturalidade? Porque eu conheço algumas outras pacientes sua, e todo mundo fala: "A Renata consegue mudar a minha cabeça". Então, qual é a forma que você faz para trazer para a pessoa essa questão que não é é importante ter alimentação saudável, mas ela também pode ser divertida e prazerosa? Ouvindo. Eu acho que isso é uma raridade hoje em dia, as pessoas não escutam mais os outros, né. Então é aquela coisa que você querer impor algo para aquela pessoa, sendo que não é natural dela ainda, não faz parte dela. Então eu acho que um bom profissional, ele escuta, ele sabe escutar. E aí a partir dessa escuta, eu vou saber agir.
Então, assim, por exemplo, né, na nossa conversa, eu vi o seu paladar, o que você mais gostava, o que mais te agradava, né, em relação à sua rotina, o que seria mais prático. E a partir disso, eu falei, então eu vou colocar um iogurte à tarde, porque eu sei que ele gosta. Então, eu vou. Então, é isso que você está falando, é esse carinho, esse cuidado, esse olhar. Mas tudo isso partiu do quê? De uma boa escuta. Então, eu acho que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, né? E eu sempre deixo a pessoa falar muito sobre o que ela quer, sobre quem ela é, porque quanto mais ela falar, mais informação eu vou ter para trabalhar com esse cardápio. E lógico, também tem essa fala minha que o pessoal fala assim, né, que eu sou pequenininha, mas eu sou brava, e eu sou mesmo. Então tem coisas que eu não deixo, assim, Não passar, negocia. negociar, exatamente. Então eu falo: "Não, isso daqui não dá pra gente negociar", mas olha, eu mostro o outro lado, eu falo: "Também você já tá comendo isso que você gosta, você já tá fazendo isso que você gosta, agora tem que contemplar um pouco o meu lado aqui, senão você não vai ter o resultado, você tá aqui pra ter resultado, eu tô aqui pra te entregar resultado, eu não tô aqui pra ser sua amiga ou pra se for que legal, né, mas assim, nós estamos aqui pra te fazer feliz, chegar onde É você o quer". intuito, né? Então eu preciso também mostrar serviço, mostrar que eu tô aqui para te ajudar e para você ter resultado. Então é uma mistura disso, né, da hora de morder, da hora de assoprar, e como você vai fazer isso é saber ouvir. Então acho que isso é uma grande virtude de quem atende em consultório, a pessoa tem que saber ouvir. Mas e eu vejo que isso foi perdido ao longo do tempo, porque, essa mudança da gente entender tudo muito pelo dinheiro, às vezes a gente esqueceu um pouco do atendimento. E o profissional de prestação de serviço, ainda mais na área de saúde, ele tem que saber muito mais ouvir do que simplesmente chegar alguém com algo pronto. E eu acho que é isso mesmo, né, porque você consegue entender o paciente, Exatamente. entender os anseios dele, aonde quer chegar, define uma meta, mas também fala: "Ó, todo caminho, toda escolha tem renúncia. Não Isso. adianta você querer ser tudo que você está pensando em ser sem renúncia alguma, É. né?" E sem mudança, né. Então, Sem às vezes, a mudança. pessoa ela quer emagrecer, ela quer ter 10% de gordura no corpo, só que ela quer continuar fazendo tudo igual. Eu falo: "Veja, se você fizer tudo igual, você vai continuar tendo os mesmos resultados, né. Então, para você fazer diferente, ser diferente, você precisa começar a mudar o que você está fazendo hoje". Então, a pessoa ela tem que entender isso. É, e uma surpresa que eu tive com você, eu nunca tinha ouvido falar da biopedância. Aham. Então, ó, foi a primeira vez que eu fui numa nutricionista e acredito que hoje talvez seja muito pouco falado, porque toda vez que eu falo para as pessoas, às vezes eu estou no treino, na academia, eu vejo aquela preocupação enorme para a pessoa se pesar. A pessoa chega na academia, se pesa, treina, se pesa. Eu falo, gente, as pessoas precisam entender que a balança, não sei se eu estou correto no que eu estou dizendo, aí você Aham. nos ajuda aqui. Eu acho que ela não diz muita coisa. Aham. Eu acho que a biopedância diz muito mais coisa, porque, por exemplo, hoje eu tô com 97 quilos, mas com 114, 14% só de gordura. Então, mas aí alguém fala, nossa, você pesa 100 quilos, mas a minha estrutura hoje ela é totalmente diferente de uma pessoa que às vezes está com 100 quilos, mas com 32% de gordura. Fala um pouquinho sobre a biopedância, porque eu acho que essas coisas que às vezes me irritam um pouquinho no governo. O Aham. governo devia olhar para aquilo que está funcionando e dando certo, e saber orientar as pessoas e investir nos profissionais que estão fazendo diferença. Como Aham. você falou, há 20 anos atrás, o nutricionista era ninguém. Hoje, graças a Deus, já se fala nutricionista, fisioterapeuta, entre tantos outros profissionais da saúde tão importante quanto a medicina. Mas Uhum. a biopedância, eu acho que ela tem uma diferença muito grande da balança. É, na verdade, a bioimpedância e qualquer método bom que avalia a composição corporal. Porque é isso que você falou, o peso em si, ou o IMC, o que que é o IMC? Índice de massa corporal. Ele é uma fórmula que você divide o seu peso em quilos pela sua altura, ao quadrado. Então, você vai ter um valor. E isso, por muito tempo, foi um marcador de saber se eu estou bem ou não de relação peso e altura, né? Só que isso não quer dizer nada, como você disse. O peso em si, ele não quer dizer nada. O que que você tem dentro do seu corpo? É mais músculo? É mais gordura? A gente tem tantas pessoas que são falsos magros,
né? E existe hoje uma categoria que a gente chama de overfat, que é isso, que é pessoas, às vezes, que têm essa relação peso e altura saudável, mas tem muita gordura no corpo e pouca massa muscular. E a gente fala, né, que essa coisa de massa magra não é só para ficar bonitinho, com o abdômen trincadinho, essa coisa, não. Músculo é saúde. Músculo é um órgão hoje considerado endócrino. Ele produz hormônios e hormônios do bem, que vão nos prevenir de ter diabetes, que vão nos prevenir de ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC. Então, o músculo, ele libera diversas substâncias do bem que ajudam, que contribuem para a nossa saúde e longevidade. Então, não é só uma questão estética músculo, como muita gente ainda pensa. O músculo, ele é saúde. Eu brinco no consultório, eu falo, você pode perder tudo na vida, mas não perca músculo. Sei Né? bem Então, disso. eu faço tudo ali para a pessoa não perder massa muscular durante esse processo de emagrecimento. Pelo contrário, para ela aumentar essa massa muscular, porque a gente sabe que isso é uma poupança do bem. E o contrário também é verdadeiro. A gordura, em excesso, ela nos faz mal. Especialmente essa gordura visceral, abdominal, ela nos faz muito mal. Ela libera também substâncias, só que substâncias inflamatórias, substâncias que vão corroborar para desenvolver diabetes, para desenvolver alguma doença cardiovascular, para desenvolver algum câncer. Por exemplo, o câncer de mama, ele está muito ligado à adiposidade na mulher. Quanto mais gordura corporal essa mulher tem, maior o risco dela ter um câncer de mama, por exemplo. Então, a gordura em excesso é o contrário. E aí não tem nada a ver com peso. Porque quantas mulheres eu atendo lá que estão com uma relação peso e altura maravilhosa, só que a hora que você vai ver, ela não tem nada de músculo e ela tá cheia de gordura. Então, além de esteticamente também não ser um corpo que você vê, porque o músculo, ele desenha o corpo, né? Sim. E a gordura não, ela esparrama, né? Então, além de esteticamente você ver que não é um corpo bonito, mas a gente sabe que o mais importante do ponto de vista de saúde também isso não vai ser legal. E eu falo, a pessoa por fora, ela é muito o que ela tá por dentro. Tem como você esconder, né, as coisas. Então, aí de novo a nossa questão da coerência, né? Então, é uma coisa que é tão difícil, mas a gente tem que buscar isso na vida, né? E é isso, a pessoa que quer um corpo bonito por fora, ela também tem que buscar estar bem por dentro. E é importante a questão da massa magra até para o processo de emagrecimento. Uhum. Então, eu vi ali, e fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas acham, eu vou só correr. É importante, muito importante, a questão muscular, a questão do condicionamento físico, não só, se você fizer só aeróbio, por exemplo, talvez você perca muita gordura, mas não ganha massa. E a massa, ela é um mecanismo importante para perda de gordura, não é? Sim, sim, a massa muscular, ela aumenta o nosso metabolismo basal. O músculo, eu brinco que ele é gastão, né? Ele gasta muita energia para se manter vivo. A gordura já não, ela foi feita. Preguiçosa. Ela é preguiçosa, ela foi feita para armazenar energia. Então, quanto mais gordura eu tenho, menos energia, caloria eu vou gastar no dia. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais músculo eu tenho, mais energia e caloria eu vou gastar no dia para me manter vivo. Então, por isso que é importante a gente ter bastante massa muscular. E, além disso, a longevidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, você pega um idoso que tem pouca massa muscular, ele é muito mais propenso a ter doenças, quedas, a uma condição da terceira idade que se chama fragilidade, do que um que é cheio de massa magra. Esse aí, ele vai ter autonomia e até o cérebro, Rodrigo. Hoje a gente vê que massa muscular está relacionado à cognição. Quanto mais músculo eu tenho, mais inteligente eu posso me tornar, né? Então, porque você aumenta fatores neurotróficos, BDNF, você faz neurogênese, você melhora sua neurotransmissão colinérgica que está envolvida, sim, com o aprendizado, com a memória. Então, o músculo, olha só, ele vai até para sua memória. Pessoas que têm pouco músculo têm mais chance de ter disfunção cognitiva com o tempo. Tem mais chance de ter essas doenças cardiometabólicas que eu falei. Então, músculo é realmente hoje tudo de bom. E emagrecer, como essas pessoas emagrecem, seja só fazendo cardio com essas dietas loucas, né, da moda, ou seja tomando esses remédios da moda, infelizmente elas vão ter um preço alto, porque a maioria desses métodos faz você perder muita massa magra. E que é extremamente prejudicial para o corpo. Eu Exatamente. acho que a gente tem que sempre tirar do lado negativo o positivo.
Eu lembro que o Covid ele foi um divisor de águas para a área da saúde, porque muitas pessoas muito bem preparadas fisicamente, com uma massa magra muito boa dentro do corpo, essas pessoas resistiram muito mais ao vírus do que as pessoas que não tinham condicionamento, uma massa magra legal dentro do organismo. E Exatamente. aí as pessoas entenderam, os mais inteligentes, falou: opa, tenho que me voltar para mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, porque eu quero ser resistente a um vírus, por exemplo. Mas pode ser também uma cirurgia. Às vezes você precisa passar por uma cirurgia muito grave. Eu passei por uma plástica depois e foi muito fácil de passar por ela, porque no, o físico, a estrutura minha de massa magra respondeu muito rápido à recuperação. E eu falo para as pessoas, sabe envelhecer, né? Então, quando a gente pega a Solange Frazão, por exemplo, dá um exemplo aqui que é um exemplo, obviamente, muito utópico, assim, Jennifer Lopez, Jennifer Lopez. maravilhosa. Você acha que essas pessoas vão tomar medicação? Uhum. E aí você pega, tem idoso que toma 15, 20 comprimidos por dia. E se um condicionamento físico muito bem executado, e aqui a gente não está falando de 10 horas na academia por dia. Não, gente, é fazer o básico, como você fala. Rodrigo, faz o básico bem feito. Isso. Então, une o treino de força com o treino aeróbio, é permanentemente, sempre, que vai dar tudo certo, né? É isso mesmo. Então a gente tem que entender essas mulheres, inclusive que a gente está falando aqui, tem Flávia Alessandra, tem um monte, né? Que são hoje assim mulheres 50 a mais, mas que parecem ter 35 anos, né? Exatamente. Mas você vê que elas não começaram a cuidar com 50 anos da saúde delas. São mulheres que cuidam desde os seus 20 e poucos, comem bem, têm exercício físico na rotina, e é isso que as pessoas têm que entender. Quem quer ter uma velhice saudável, quer ser um vovô e uma vovó, um bisavô, uma bisavó sacudidos, tem que começar a cuidar o quanto antes. Não é depois dos 60, 70 falar, o que eu posso fazer agora pela minha saúde? Agora é tarde demais. Né? Sempre dá para fazer alguma coisa, mas assim, com essa idade, você já vai poder fazer muito pouco. Agora, se você desperta com 30, com 40, com 20, que seja, você já vai ter outra longevidade. Hoje, os artigos científicos, eles discutem muito sobre isso. A gente não quer mais expandir o lifespan. O que é o lifespan? É o tempo de vida das pessoas. Até porque isso a gente sabe que já consegue, né? Você pega mulheres da década de 70 para cá, nosso lifespan já expandiu mais de 25 anos. É significativo isso. Só que hoje nós falamos sobre health span. O que é isso? É viver mais na ausência de doenças. Então, é isso que a gente tem que buscar. E não buscar viver mais, como você disse, tomando 15 comprimidos, acamado, sem memória. O que você faz sem memória? Sem saber quem é seu filho, quem é seu neto, quem é o seu amigo. Como que você vive, né? Amarrar um tênis, né? Não ter um condicionamento, ter dor na hora de levantar de um sofá. Hoje eu consigo dar valor nisso porque eu mudei minha vida. Mas quando você tá nesse processo ali, porque o meu processo era deitar no sofá, ligar o Netflix, pegar um pote de pipoca, 2 litros de Coca-Cola normal, e ali minha vida era saudável. Hoje eu tenho dor, mas são dores musculares de extensão de músculo, que conforme o treino vai progredindo, essas dores vão diminuindo, porque o corpo ele tem que se adequar àquela mudança que você está fazendo, né? Uhum, Mas eu falo para a pessoa, eu não consigo voltar para aquela vida. Eu uhum. fui agora, essa semana, passei 7 dias no interior. Eu contratei um personal lá. E Uhum. eu falei, Fabiana, eu vou treinar 5 dias, porque Sim. eu não posso. Porque você deixa de treinar 2, 3 dias, o músculo vai embora. Que eu queria entender qual que é essa métrica do organismo. A Aham. gordura, ela perpetua. O músculo, você esqueceu dele 6, 7 dias, ele também vai no chuveiro embora. É. Por que disso no organismo? Aham, mas antes só quero falar também dessa coisa que você falou, como você já mudou, né? Porque mesmo você em férias, nos dias de descanso com a sua família, você optou por continuar na sua rotina. E é isso que eu também acho que é importante, é isso que vai fazer você nunca mais ganhar peso.
tá? Então as pessoas têm que entender isso, que não é por um período, é para sempre. Assim. Por exemplo, eu fui para a França esse ano de férias, fiquei quase 20 dias lá, eu também levei TRX, eu busquei hotéis que tinham academia, eu fui correr, então eu fiz atividade física quase todos os dias. Além de andar muito, óbvio, nesse tipo de viagem a gente caminha muito mais do que, né, no nosso dia normal aqui em Campinas, mas eu voltei até mais magra do que fui. Né? E comi as coisas da França, bebi mais vinho do que estou acostumada, mas é isso, é a pessoa entender que isso não é por um período, isso é para a vida. E não importa se ela está em Campinas, se ela está na China, se ela está de férias, se ela está trabalhando muito, pouco, ela tem que se comprometer com isso, sempre, sempre. Sempre. Saúde, eu falo, depois de Deus, ela é a próxima. Porque você não É, vai cuidar de ninguém se você não estiver bem. Então, cuide exatamente. do seu corpo, porque a mente automaticamente está bem e você consegue cuidar tanto da sua família, como de funcionários, de equipe, de quem quer que você esteja. Se você estiver bem, você consegue acudir todo mundo que vai precisar. Falo que a saúde é um pouquinho daquele. Quando o avião vai cair, vem a máscara de oxigênio. Aham, Se tiver a máscara, você vai se salvar. A saúde é isso, é. né? Então, cuidar não é uma questão mais de estética, não é sobre estética. Hoje eu me sinto bem, eu acordo de manhã, acordo todo dia 5 da manhã, feliz da vida. No começo não era assim. As pessoas falam, mas você fica bem com isso? Falo, coloca disciplina, que é uma palavra que você trouxe muito para mim. Rodrigo, disciplina. Não é porque você quer, porque você vai gostar, porque você tem que fazer sorrindo. Tem que ser feito. É isso. Levante, Isso. acorde. Motivação é uma coisa, as pessoas esperam estar sempre motivada, né? Então, não é. Motivação muitas vezes é algo externo. Por exemplo, você teve uma conversa comigo, você ficou motivado, mas isso vai durar quanto tempo? A disciplina já é algo interno. É algo Isso. que você se compromete com você mesmo e você todo dia você fala, não importa se eu tô cansado, se eu tô triste, eu vou fazer porque eu comprometi comigo mesmo que eu tenho que fazer. Então a pessoa quando ela tem essa virada de chave é totalmente diferente, porque ela não busca nenhuma motivação externa. Ela tá buscando ser melhor a cada dia, ela tá buscando isso que você falou e tá descobrindo sobre esse amor próprio que você disse. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde sem a gente se amar. Não, não tem. Então você tem que descobrir. E aí essa é uma máxima também, amar é o próximo como a ti mesmo. Jesus já falou isso, né? Então assim, como que você Começa em você. exato, como que você ama o outro verdadeiramente se primeiro você não se ama? Esse amor ele não vai ser um amor verdadeiro. E eu vejo assim, né? E você faz pela disciplina, o corpo entende a disciplina, porque o corpo ele é extremamente manipulável, vamos dizer, e aí o corpo pede isso. Então, se eu deixo de malhar, se eu deixo de correr, a perna pede para correr, o corpo pede para fazer o exercício. É como se ele. Da mesma forma, se você acostumar a comer só gordura, a hora que você comer algo saudável, o corpo não vai querer. Você vai precisar fazer aquilo por muito tempo para ele entender que a hora que entra o gorduroso, ele fala, opa, o que que colocou aqui dentro? Até estava tudo tão tranquilinho. Então eu falo, a disciplina, ela é importantíssima, mas depois, automaticamente, o seu corpo entra na disciplina. Ele meio que te ajuda a ser coerente e ser disciplinado naquilo que você determinou. Porque o que eu sinto é isso hoje. Hoje meu corpo, ele pede muito, né? E ainda o personal falou, cara, eu nunca vi alguém contratar uma pessoa numa outra cidade, porque eu tenho a dependência de um profissional. Uhum. Tem pessoas, você consegue treinar sozinha, né? É. Eu ainda não tenho, porque com a vida sem buscar uma qualidade de vida, né, de Uhum. treino. Falei, talvez eu chegue nesse estágio que eu vou para uma academia, eu lembro do treino do meu personal e vou fazer. Mas ainda não tô, então eu preciso de um profissional para me acompanhar. Uhum. E, cara, e aí viraram para mim no meio da viagem. Eu falei, eu não abro mão, que é aquilo que você falou. Eu falo na minha rede social sobre isso. Então não adianta eu falar na rede social, e às vezes eu vou, e o Rodrigo sabe disso, eu vou por a questão que eu falei. Então eu falei, se eu falo lá que eu faço, eu chego aqui, não sei quem que eu vou ver aqui, e eu não estou fazendo treino, o que que adianta eu falar de algo que eu não estou fazendo? Uhum. Então é a coerência que a gente precisa. Uma vez que a Isso. gente se torna público, a gente tem que entender que a nossa vida está recebendo um holofote nosso. É. Então, o que eu falo precisa ser executado.
né? E você é muito espelho disso para mim, É. porque você tá sempre ali, se alimentação saudável, nem todas as receitas são boas. Mas, me ajudou a descobrir muita coisa nova, assim. O último foi charuto. Ficou Aham. muito bem charuto. Minha Sim. sogra que fez para mim, ela fez um monte de charuto, que Aham. eu tenho a facilidade de ter a mesmice, né, Renata? Eu não preciso ficar mudando a minha dieta, como tem gente que precisa, às vezes, ter uma dieta um pouco mais, bem diferente, porque a pessoa, Fabiana, não se acostuma sempre com a mesma coisa. Eu não, eu já me acostumo. Então, minha sogra fez 40 marmitas Aham. de charuto. E, nossa, eu amo charuto. Né? E tudo bem pensado para cada um, né? Sim. É, e é isso, é a diferença entre homem e mulher. Nós, mulheres, a gente gosta da diferença, daquela coisa, assim, de uma alimentação sem tanta monotonia. O homem já não, ele já preza pela praticidade. Sim. Então, e as mulheres não, elas querem ter essa coisa do diferente, do novo, do, assim, testar um pouquinho mais, ou desafiar um pouquinho mais o paladar, né? Não quer todo dia a mesma coisa. E o homem não, ele já fala: olha, se você colocar poucas opções e todo dia a mesma coisa, para mim tá ótimo, né? Então é isso, é muito do ser feminino e do ser masculino. Acho que a gente também, enquanto tá lá no consultório, a gente tem que entender isso. Para o homem, o meu trabalho é o contrário. Eu falo, vamos experimentar, porque ele não, tá bom esse frango com isso, com aquilo. Eu falo, não, mas vamos experimentar tal coisa. E para a mulher já é diferente. Eu falo, olha, acho que está na hora de agora você aprender também a comer os mesmos alimentos sempre, para às vezes ser um pouco mais prática a sua rotina, né? Então, cada um tem os seus desafios e o que precisa ali para evoluir, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que evoluir. Essa pessoa que enjoa de tudo também é bem complicada, porque ela sempre vai ficar assim, ai, não fiz a dieta porque eu enjoei, né? E não é isso, como você falou, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, às vezes vai proporcionar muitas coisas novas, mas às vezes a fase de cardápio que ela tá é mais monótona mesmo. Por exemplo, se ela tá numa fase que a gente restringe muito carboidrato, numa dieta mais cetogênica, o cardápio é mais monótono, né? E aí depois, conforme você vai ampliando o leque de possibilidades, porque aumenta, por exemplo, a presença de carboidrato na dieta, a gente vai conseguindo diversificar mais. Então também tem hora que as mulheres têm que entender isso, sabe? E aí é sobre isso, sobre esse caminho que a pessoa vai seguindo para amadurecer no quesito vida saudável, a alimentação, e isso é fundamental. Se você não tem essa maturidade, você não vai seguir, você vai Começa desistir. na cabeça, né? Não tem jeito. Tudo começa na cabeça, tudo começa na cabeça, sem dúvida nenhuma. Então, se a pessoa não tem esse propósito bem fundamentado ali de precisar amadurecer nesse aspecto, vai ser difícil. Por exemplo, pessoas com paladar muito infantil. É a coisa mais difícil. Pode perguntar para qualquer nutricionista. A hora que chegam lá, ai, porque eu não gosto disso, eu não como isso, aí só come empacotado, só come junk food, só come delivery, só come bolacha, biscoito, não quer saber de comer uma fruta, não quer saber de comer um vegetal. Paladar infantil, essa pessoa ela tem que estar disposta a amadurecer nisso. Não cresceu, né? Não cresceu, ela ficou lá na infância Eu era e um desses. ainda uma infância mal feita, viu? Porque uma mãe que cuida desses hábitos, ela vai propor, ela pode proporcionar isso, mas ela sabe que para o bem do filho dela, ele tem que comer mais alimentos vivos, mais fruta, verdura, legumes, cereais, né, carnes magras, lácteos saudáveis. Então, essa mãe, ela tem essa preocupação também, ela busca E isso, né? outra coisa, lá o que da regra lá de casa não tem. Então a gente, por exemplo, determinou lá a quantidade de chocolate e de bolacha do mês. A Fabiana faz compra só uma vez por mês. Ela tá lá, ó, tá aqui. Quer comer tudo num dia? Come num dia. É isso, só no próximo dia 2 que vai ter novamente. Porque a criança, ela não consegue ir no mercado, ela não tem um iFood, ela não tem um Ela não celular. tem Tô cartão de dizendo, crédito. não tem como. Ela tem que comer e fome. Ela vai aguentar no máximo 2 períodos, um almoço e uma janta. No próximo, ela está comendo até a pedra, porque ela Exatamente. tem fome. Então, eu falo, quem está com o poder na mão são os pais. E Isso. a gente se deixa levar pro olhinho do gato do Shrek, porque eles choram, aí ele não, às vezes berra. É um dia no máximo, no outro tá comendo tudo, porque entendeu o quê? Ou ela vai passar fome, ou ela vai comer o que tem.
Então, Exatamente. e é importante, é uma coisa que você falou aí sobre a questão. Eu também era uma pessoa totalmente no embalado, tudo que era no mercado, tudo que era pronto. E aí você traz muito essa questão, por isso que o seu canal tem muita receita. E na sua dieta também tem muitas receitas. Então você passa ali pra gente como fazer, modos de preparo, ingredientes. E você defende muito a alimentação de casa. Por que isso, Renata? Porque a gente sabe que esse é o caminho, a comida de verdade. Então é desembalar menos, né, e descascar mais. Então é isso, você tem que ter um tempo na sua semana para ter a sua cozinha ali funcionando. Eu falo, casa saudável é casa que a chaminé funciona. Não tem jeito. Falar, ai, nós não cozinhamos e a gente quer ter uma vida saudável. Desculpa, você não vai ter. Você pode não ser um exímio cozinheiro, um masterchef, mas você vai saber fazer um básico ali. Você tem que saber cozinhar alguma coisa, você tem que ter comidinha de casa, comidinha caseira, porque é comida de verdade. E é isso que Deus criou pra gente, né? Então, nosso corpo, ele funciona a partir de comida de verdade, e não a partir de ultraprocessados, que foi o homem que criou, né? Esses alimentos que são, que eu brinco, de isopor, de tudo, menos comida de verdade. Então, essas comidas, elas são muito processadas, né? Você pega a farinha, você tira lá o grão de aveia, aí tritura, macera, faz uma farinha, refina essa farinha, aí depois pega a cana de açúcar, faz todo aquele processo, gera o açúcar. Olha o refinamento, o quanto da mão humana tem nisso tudo, para gerar comidas mais práticas, rápidas. Então, com a industrialização, isso cresceu muito, mas a gente viu que foi um tiro no pé, porque a saúde das pessoas começou, né? Então, assim, esse tipo de doença, como câncer, doenças do coração, doenças metabólicas, como a obesidade, não existiam no passado, né? Antes dessa industrialização massiva, como existe hoje. Então, a gente vê que foi demais para esse lado do ultraprocessado, agora a gente tem que voltar. Então, o caminho de uma vida saudável é com comida de verdade. Hoje a gente tem muitas opções. Eu falo, quando eu comecei a atender há 18 anos atrás, eu tinha dó dos meus pacientes, porque eles não tinham essas lojas de produtos naturais maravilhosas que a gente tem hoje, essas indústrias de alimentação saudável que tem hoje. Então era assim, a pessoa tinha que ir para a cozinha para fazer todas as refeições dela. Hoje não, né? Hoje, se você só vai fazer um jantar, dá para comer um almoço legal na rua, dá para ter lanches intermediários também muito bons, com empresas que acreditam nisso, que dá para a gente ter alguma coisa mais prática, mais rápida, mas que não prejudique a nossa saúde. Então, fazendo escolhas dessas farinhas mais adequadas, diminuindo o sódio, tirando o açúcar, né? Então, hoje a indústria também está indo para um outro lado. Você vê aquela feira Natural Tech que tem lá em São Paulo, é gigante, está cada vez maior. Por quê? Porque as pessoas estão investindo nisso. A pandemia trouxe muito isso, como você mesmo colocou, que se você não se cuidar, você tá lascado, Você né? tá pronto para receber o Seja tiro. exatamente, seja por causa de um vírus, seja então é sempre bom você fazer a sua parte, se cuidar para estar com tudo em dia ali, seja por uma cirurgia de emergência, por um, né, às vezes a gente sofre um acidente, não sabe, com certeza a pessoa mais saudável, ela vai resistir mais àquilo, né? Às vezes é um vírus novo que aparece, quem tem uma imunidade melhor vai estar mais combativo contra aquele vírus. Então, assim, a saúde é isso, é para isso, né? É, você falou disso, eu lembro sobre o episódio do Kaique Brito, né? Os médicos falaram, ele não morreu porque ele tinha uma massa muscular absurda dentro do corpo dele. Ele era um atleta, ele corria todo dia, treinava todo dia, então ele tinha um corpo extremamente forte para aguentar o traumatismo pelo qual o corpo dele passou. Uhum. Então aí você olha para aquilo e foi um simples atravessar de rua e alguém ali, pessoa obviamente não teve culpa, atropelou ele. Então a médica fala, se você pegar a primeira entrevista dela, ela fala, ele está vivo por causa do condicionamento físico dele. Aham. Se ele não tivesse um corpo que ele cuidasse desse corpo com alimentação, ele teria morto, porque nós não conseguiríamos, por exemplo, o corpo não aguentaria um obeso na mesa de operação. Sim. Ele teria falecido, o corpo não aguentaria o traumatismo que sofreu. E um mito que eu acho que eu falo para todo mundo isso, mas eu não tenho a sua patente, então é muito difícil. Obviamente, as dietas, elas podem ser baratas e caras, mas eu acredito que seja um mito quando a pessoa fala
é caro comer saudável. Eu não vejo que é caro. E Uhum. eu gostaria que você, com a autoridade que tem, falasse um pouco sobre isso, porque isso eu vejo que é um mito. Isso, na verdade, é caro se você for fazer 100% com as coisas, mais processadas, assim, prontas, né, que tem no mercado. Mas se você se propuser a tirar tempo seu da sua vida, ir num varejão, numa feira, né, num supermercado, com itens básicos como ovos, vegetais, que não precisa ser um aspargo, pode ser uma abobrinha, pode ser, né, vegetais simples brasileiro, quiabo, por exemplo. Então, assim, dá sim para você ter uma alimentação saudável com um custo bem acessível. E outra coisa é suplemento, né? Suplemento encarece muito, mas eu sempre falo, a base do trabalho de um bom nutricionista não é suplementação, é a dieta. Porque 80 a 90% do resultado que o seu paciente vai conquistar não Na vem dieta. do suplemento, ele vem da dieta. Então, o nutricionista ele tem que ter consciência disso e trabalhar muito mais o que a pessoa come do que o que ela vai ingerir de suplemento. O suplemento ajuda? Ajuda. É bom? É ótimo. Mas sem a Tomar muito cuidado dieta, com as marcas também, né? também. Sem a dieta não é nada, né? Não é nada. Não vai fazer a É um diferença. pó, Eu né? vejo paciente que vai, não faz a dieta direito, toma suplementação, a melhora dele é mínima. Melhorou uma coisinha ou outra ali. Agora, o que se compromete com a dieta e às vezes fala: olha, eu não consegui comprar todos os suplementos. O que eu comprei foi esse e esse, mas a dieta eu fiz certinha. Ele tem resultados, assim, absurdamente incríveis, né? É que você tem que olhar a potência do que está na natureza. É. Se a pessoa entender, começar, que, graças a Deus, eu tenho minha sogra, né? Que a Fabiana, 4 filhos, não dá para ela cozinhar para mim. Mas aí, toda vez que eu vou preparar minhas marmitas, eu chamo minha sogra, a gente passa o dia na cozinha. Eu, obviamente, só na parte de lavar e montar, ela que cozinha. Mas aí você vai descobrindo o gosto da mandioquinha, o que combina com uma couve, como você pode fazer o repolho. Então, você vai olhando a riqueza que é a natureza e a tamanho de colorida que ela é, né? Você vai descobrindo algo que você fala, gente, eu nunca prestei atenção nisso. Hoje eu vou num restaurante, por exemplo, eu presto atenção no que eu vou pedir. Então, para que eu vou pedir algo que seja, talvez, com comida meia processada? Vou pedir algo que seja uma batata ao murro, uma coisa mais gostosa, mais da terra, que você vai conseguir desmistificar o sabor, né? Você come diferente, é como se o corpo. Eu falo assim, o ratatouille, né? O ratinho do ratatouille. Ele pega aquele sabor e tudo ele vê aquela combinação, explosão de sabor. É. Eu falo, pessoal, é barato sim fazer dieta, é o que você falou. Se quiser usar todo o que está à sua disposição, ela vai ficar cara. Mas se se predispor a tirar um dia, eu tiro um dia e faço minhas 30 marmitas. Os 30 dias de dieta eu faço em um único dia. Então, mas eu morro um sábado ou domingo, mas eu tenho 29 dias pronto de comida. Exatamente. Então é sobre isso, é sobre esse descobrir técnicas dietéticas que fazem ficar gostoso os vegetais. E como você falou, que textura que te agrada mais. Você tem que se propor a fazer isso, ser ousado na sua alimentação, né. Será que eu gosto daquele legume refogado mole lá da panela, ou eu gosto de um legume assado, crocante, né, que eu coloco uma especiaria que combina com aquele legume. Então acho que esse despertar para cozinhar, ele vai trazendo isso. A pessoa que sabe comer, ela sabe fazer comida também. Então você vai ver, né, o próximo passo seu vai ser talvez desafiar sua sogra a falar: "Deixa eu colocar esse temperinho aqui que eu acho que vai ficar bom". Quando você vê, você também está participando desse processo de fazer. Porque quanto mais paladar aguçado você tem, mais ideias criativas você vai tendo para a cozinha. Isso é verdade. E isso vai sendo desenvolvido com o passar do tempo. Então, a pessoa ela tem que ter esse despertar também para a alimentação, para os sabores, para o paladar, até para ela comer devagar, ela não saber que não precisa comer um mundo, um universo de comida para se sentir bem, satisfeito. Ela pode comer um pouco, desde que ela saiba degustar. É aquela coisa do mindful eating, né? É você se propor a parar tudo da sua vida e falar: agora eu vou degustar esse prato, vou mastigar bem, vou comer com calma, vou entender que sabor, porque o paladar ele traz vários sabores, então é mais doce, é mais umami, é mais salgado, é mais picante, é mais ácido, e você vai descobrindo que os grandes chefes, eles sabem fazer essas misturas muito bem. Eles misturam os 5 sabores e eles misturam as texturas. Então,
Puf. Isso é uma explosão na boca. Hoje, por exemplo, o que um chefe faz com uma couve-flor, você fala, gente, não é possível que isso é uma Sim. couve-flor, né? Então, eles têm técnicas dietéticas, assim, maravilhosas para chegar naquele sabor, naquela textura. E isso é um desafio e é um universo que não tem fim. Como você disse, tudo que é da natureza, Deus é incrível mesmo, né? Ele proporciona, assim, N formas da gente usar aquilo e descobrir. Por isso que eu falo com a criança chata para comer, eu falo, mãe, você não está sabendo explorar esse alimento. Ela pode não ter gostado da cenoura refogada, mas e do bolo de cenoura? E de um soufflé de cenoura? E trazendo uma outra textura, um chips de cenoura? Então, assim, tem que testar tudo isso para a criança entender que a cenoura não é só aquela referência da cenoura cheia de água na panela. A cenoura, ela pode ser muito mais do que isso. E outra diferença sua, porque você é incansável em buscar aquilo que vai agradar o nosso paladar. Então, eu já tive com você várias coisas que eu coloquei, e você foi até encontrar algo que eu me adaptasse e gostasse tanto quanto aquilo que não poderia comer. Uhum. Você é incansável nisso, né? De buscar, que nem você colocou da cenoura, você trouxe 5 formas de comer cenoura. Então, você estuda sempre sobre a nutrição. Então, é isso daí que a gente está falando, é formas de apresentar o alimento. Então, o nutricionista, ele não sabe só o que tem a cenoura, por exemplo, tem provitamina A, tem fibra, tem isso, tem aquilo. Não, a gente sabe como vai preparar essa cenoura, porque isso também vai fazer diferença no nosso trabalho. Então, nutricionista que é nutricionista vai para a cozinha, sabe fazer, sabe ter ideias, né? Então, a gente também tem que explorar esse nosso lado para depois dar dicas. Tem muita mãe que às vezes eu nem passei assim nada escrito, só falei: "Olha, tenta fazer abóbora assim, assada". Ela volta: "Nossa, que delícia aquela abóbora". Por quê? Porque é do meu dia a dia, faz parte da minha vida, né. Então isso faz muita diferença também no na forma como você vai passar para o paciente e ele vai despertar aquele jeito dele. Não é só: "Ó, tô aqui uma receita", não. Imagina, você conta, nossa, e fica crocante, fica assim macio por dentro e crocante por fora, a pessoa já até está salivando Ah, ali na sua consulta, é né. bem assim Eu mesmo. e aí você fala: "Eu vou fazer, vou fazer". Então é totalmente diferente, eu só saberia descrever dessa forma porque eu fiz, porque eu comi, porque eu experimentei isso de diversas formas, Então né. você brinca muito na cozinha. Eu tenho não tenho muito tempo também, mas quando tenho eu faço e eu tenho montagem na minha casa de cardápio semanal. Você vê, eu moro só, não tenho uma família, mas eu monto todo domingo o meu cardápio, vou fazer compras, tem uma pessoa que prepara para mim essa comida fresca, então eu valorizo muito isso, né. E aí aos finais de semana, feriado, às vezes na casa de amigas ou numa praia ou numa situação, assim, de fim de semana que eu vou receber alguém, eu vou para a cozinha também. Então a gente tem que ter isso, porque faz toda a diferença no nosso trabalho. Ô, Renata, e o que você vê que é modinha e que você fala que é uma coisa prejudicial hoje dentro da nutrição? 2 coisas que você poderia trazer e se falar isso não é legal e é uma modinha. Você trouxe um pouco sobre a Ozempics. Aham. Qual outra coisa que você vê? Não, eu acho que o Ozempic hoje ele é uma coisa que eu quero trazer e discutir, porque realmente as pessoas estão banalizando o uso dele, né, sem prescrição médica, às vezes para manter ali aquele peso, e usam uma coisa que não é indicada realmente para isso, a droga não foi criada para isso, né. E assim, me preocupa saber como que vai ser essas pessoas daqui 20 anos, daqui 10 anos, né, porque não se estudou isso, não se sabe qual seria o efeito a longo prazo disso, né. Já a curto prazo, a gente está vendo uma perda de massa muscular significativa, né, e as pessoas ficando dependentes disso, porque para, engorda muito, aí volta a tomar, e não tomando o caminho que a gente falou que você tomou, que foi o caminho certo, que é da alimentação saudável, do sono adequado, do gerenciamento de estresse, do exercício físico regular. Então, eu acho que não tem atalho, né? Na vida, se você quer uma transformação verdadeira, você tem que buscar o caminho mais difícil, que é o caminho certo. E é ele que vai te transformar.
né? Então, não são esses atalhos que vão mudar. Eu vejo, não muda hábito de ninguém o Ozempic, né? Então, não tô falando que não é para ser usado. Eu acho que tem indicações, é uma droga importante que foi criada para diabéticos, para pessoas muito obesas, para situações metabólicas específicas, mas não essa banalização que a gente vê hoje. Então, essa modinha do Ozempic hoje eu vejo que tá assim acabando com a saúde de muita gente e é uma coisa preocupante mesmo assim, no dia a dia. E outra coisa, eu acho que é as pessoas acreditarem nessas coisas milagrosas como um todo. Por exemplo, shot matinal. Eu não sou contra shot matinal, mas não é se você espremer um limão lá, colocar gengibre com isso, com aquilo, vai fazer a diferença na vida da pessoa, assim, a ponto dela emagrecer horrores, dela, né, perder a gordura abdominal. Não, o que vai fazer a diferença é o que a gente está falando. É você se comprometer a fazer exercício, você se comprometer ao longo do dia todo, e não só a hora que acorda tomar o shot, mas ao longo do dia todo, o que você vai comer, né? Então, tudo isso que é modinha, o chá emagrecedor, o shot, que não sei o que lá, se for feito isoladamente, sem um propósito maior ali por trás e uma organização de uma rotina saudável, também isso não vai valer de nada, né? Seu podcast acabou ficando por último no ano nosso, mas que era importante também para as pessoas, porque todo mundo fala que vai mudar no ano, né? Então, acabou 24, tá acabando, vamos para 25. Então, eu queria que você deixasse, pode olhar para a câmera aqui atrás de mim, Tá. falando diretamente para essa pessoa que às vezes ou não entende que de fato uma dieta pode mudar a vida dela, ou o quão importante é que ela precisa começar a mudar agora, que é uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas de fato olhar para a saúde. A gente não está falando aqui sobre estética. Estética ela é o resultado daquilo que você está fazendo na sua dieta, mas para de fato as pessoas começarem a olhar para a saúde, parar de inventar desculpinha. Sim. Então, é isso. Eu acho que esse nosso papo hoje, ele trouxe dicas valiosas e pontos importantes que talvez tenha tocado você para suscitar para essa mudança, para essa questão assim maravilhosa que é aprender a se amar, a se cuidar. E é isso mesmo que o Rodrigo falou, a gente não vai conseguir fazer grandes coisas pelos outros, ajudar os outros, e é para isso que nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus na vida dos outros, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente primeiro não olhar para nós, para nossa saúde, para o que a gente está fazendo com a nossa saúde. E então é isso, é o começo de uma jornada grande que você quer fazer, qual que é seu propósito, qual que é seu sentido da vida, por que você está aqui? Se você não tem saúde, se você não cuida de você verdadeiramente, você não vai conseguir desempenhar isso plenamente. Então é isso que eu espero de você, que em 2025 você tenha essa virada de chave para aprender a cuidar da sua rotina de vida, para você aprender a ser realmente saudável e saiba que tem profissionais incríveis por aí para cuidar disso, para te auxiliar. Também ter humildade de saber isso, né? Que sozinho às vezes é difícil, mas com alguém junto, te apoiando, te amparando, vai ser possível. Um passinho de cada vez. Não queira dar grandes saltos. A evolução, ela vem um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Então eu tenho certeza que seu 2025 vai ser de muito sucesso se você pensar dessa forma. Eu queria te agradecer imensamente. Tenho um orgulho muito grande de te conhecer. Olha, ter passado pelas suas mãos, estar nas suas mãos, e eu falei para você desde o primeiro dia. Falei, acho que a nossa relação vai ser por uma longa jornada e uma longa vida. Mas eu queria te agradecer por estar aqui, por ser essa profissional ímpar, essa pessoa que de fato muda a cabeça, né? Você escuta a gente, entende a gente e fala: vem cá, me dá a mão, é possível a gente ir junto e transformar tudo isso que você está trazendo de dor. Então, eu queria agradecer imensamente você aqui. Ai, que bom. Eu também quero agradecer muito, né, ter essa oportunidade de falar para o seu público, também da gente contar um pouquinho dessa sua história tão bonita. E como eu falei, que tem que ser falada, tem que ser divulgada para as pessoas verem que não é impossível, né? Tudo é possível quando a gente quer verdadeiramente. Então, acho que você é um grande exemplo de força, de coragem, de determinação, de disciplina. E isso tem que ser
divulgado, isso tem que ser falado, porque é assim que a gente, né, às vezes tem aquele pontapé inicial. Você vê a vida de santos, como nos inspira a ser seres humanos melhores, né? Então, acho que é isso, é um apoiando o outro, um ajudando o outro, e você tá nessa jornada. E eu poder fazer um pouquinho parte disso hoje, para mim também me alegra muito, e eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez. Obrigado. E a você que ficou até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo episódio.